Leandro Colombo, Oi. nos conte sobre o empate com o Internacional, por favor. Conto, viu, Dimara? Só antes, uma prioridade, né, pra gente trazer a informação, pode colocar na tela, viu, Elcio Mendes Júnior. O Atlético não vai divulgar detalhes, Dimara, sobre a preparação, evidentemente, porque trata-se de um pré-clássico. E amanhã, né? Exatamente, mas está recuperado de um edema o Gustavo Scarpa. Olha. O departamento médico do Atlético informou o seguinte, ó. Após se recuperar de um edema muscular na coxa direita, o meio-campista Gustavo Scarpa foi liberado pelo departamento médico e está à disposição do técnico Eduardo Domingues para a sequência da temporada. Bom retorno, Scarpa, é o que deseja o Atlético. Então, Dimara, quem sabe, né? Podendo ser opção para amanhã. Até não é muito comum, assim, com o Barba, assim que o cara se recupera, ele vai para o jogo. Pega um tempo de recondicionamento, porque é liberado o departamento médico para ter condição de jogo, são coisas diferentes, né? Então vamos aguardar para ver se o Scarpa... Pode ficar no banco, né? Exato. Ele faz parte da relação amanhã. Então essa é a notícia de hoje, vai ficar por aí, viu, Dimara? Se o Vitor Hugo treinou ou não... Porque o Atlético não divulga quando é aqui, não é isso? A relação? Exatamente, só divulga para fora. O Cruzeiro não divulga nunca e o Atlético só divulga se o jogo é aqui, não é isso? Mesmo que o mando será do Cruzeiro, em Belo Horizonte, por não ter viagem, o Atlético não vai divulgar a lista de relacionados. Ô Dimara, em relação ao jogo contra o Internacional, é aquilo que eu costumo falar, né? Quando o técnico ele escala uma equipe alternativa, para mim ele assume o risco de um resultado que não seja a vitória. Então o Atlético foi com esse risco para o sul do Brasil, diante do Internacional, um adversário em crise e que sinceramente, já, pelo que tudo indica, vai continuar em crise porque é muito fraco o time do Internacional. Prova disso, para ir ao encontro do meu raciocínio, é que mesmo o Atlético com um time mesclado, o Alaminda perde um gol que seria um gol genial, um gol de placa que ele faria no Beira-Rio e... tirando esse lance do Alaminda, o Everson não trabalha no jogo e o Matheus Cunha ainda faz 2 defesas. Então o resultado ficou de excelente tamanho para o Atlético. Ele assumiu essa opção de poupar à frente ao compromisso mais importante do ano. Escalar uma equipe alternativa, ainda assim chamou atenção os jogadores que tiveram minutos, né? Porque são peças fundamentais hoje no Atlético para além do Everson. Começou jogando o Juan, junto do Vitão, daqui a pouco eu falo do garoto. Começou jogando o Bernard. Peças que a gente não imaginava. Então o Atlético foi para o sul do Brasil cogitando ali um empate. Que bom, não mexeu no placar, tá mantida a sequência invicta, tá mantida uma boa sequência do Atlético no agrupado aí de não tomar gols. Mais uma vez não foi vazado o Everson, então a defesa do Atlético regulou um pouquinho. E aí, Dimara, acho que em meio a algumas coisas que não dá pra gente destacar tanto, tem outras que dá pra gente elogiar. Primeiro, né, eu acho que assim, o clube há um tempo, eu gostaria de destacar isso, bateu na tecla de que ter jogador formado nas categorias de base era uma premissa do clube. Então, Dimara, o Atlético iniciou contra o Internacional com o Vitão na zaga, com o Pacini na lateral esquerda e com o Cissé contra o Internacional, um gigante como é fora de casa. Isso é louvável. Que assim continue, assim tem que ser, a base serve para servir ao profissional. Conquista é uma outra história, é para manter o senso competitivo dos garotos, mas a base para mim é para isso aí, é para servir ao profissional. Então foi gratificante ver os garotos em campo, inclusive me surpreendeu a ótima partida do Vitão, muito tranquilo, foi eleito por nós o melhor em campo. Então, em meio a uma partida que não dá para você destacar muitas coisas, Dimara, fica esse aspecto gratificante, né? Que bom. Falaram tanto da base, mas tem que colocar para jogar. Colocaram. Jogaram os 3 e bem, cada um na sua posição. Eu acho que isso é talvez um ponto de destaque. O outro ponto, mais uma vez, o Castanho entrando bem no jogo, dando uma dinâmica, mostrando porque é um jogador que chegou para ser titular. Gostei do que vi nos primeiros minutos, além do fator jogo de Copa, né? Então o Castanho já parecia ali estar um pouco que experimentando o que poderia ser um clássico, né? Catimba provocou os caras do Internacional, entrou na mente dos caras, fez um bom jogo. O Fred, Dimara, dá pra você ver que é diferente, né? Em 2 oportunidades ali, 2 tentativas de lançamento, buscando o jogo sempre pra frente. Foi gratificante ter entrado já na volta para o segundo tempo. Então destacaria isso, Dimara. Mesmo com o time alternativo, foi o Atlético que teve as melhores oportunidades, uma com o Minda, depois o Matheus Cunha fez 2 defesas. O Atlético promoveu a entrada dos garotos e os garotos jogaram bem, o Fred jogou bem, o Castanho entrou bem. O negativo para mim, Dimara, fica pelo Thiago Borbas. Nessa seca, né? Nessa dificuldade de escolher um centroavante, ou Renier, ou Cassierra, ou Thiago Borbas, a minha opinião, até o Mesa 13 nos mostrou diferente com o comentário do torcedor. A minha opinião, a opinião do Jaime, acho que a sua também e a do Patrick, estivemos todos nós juntos na jornada,
foi a de que o Borbas não aproveitou nem um pouquinho todos os minutos que ele teve contra o Internacional, porque não foi substituído. Então, Dimara, em síntese, a situação do camisa 9 continua feia, porque o Thiago Borbas jogou muito mal no sul do Brasil e nada fez. Que bom que a gente teve outros aspectos para a gente destacar. Foi para o sul do Brasil para conseguir o empate. Conseguiu e volta com a confiança em dia para o clássico, Dimara. Essa é a verdade. O 0-0 mostrou mesmo que falta esse homem-gol, né? E continua faltando. Duda, para você também foi a parte que a gente passa do negativo nesse jogo do Atlético, a questão do 9? Sim, e tem sido uma tecla que a gente tem que batido constantemente, né? Porque o Cassier, a gente sabe que ele não é um centroavante de função, mas ele está como um centroavante no Atlético, então a gente vai fazer a cobrança com base num centroavante, do que se espera de um centroavante. E aí, para tentar solucionar, veio o Thiago Borbas, que é um cara que não teve protagonismo praticamente nenhum na carreira dele, e assim, com todo respeito mesmo falando. É um cara que, quando o Atlético anunciou ele, a gente ressaltou 12 jogos no Real Oviedo, que foi rebaixado para a segunda divisão da Liga Espanhola. Então é um cara que não conseguiu se firmar lá. É um cara que, quando estava no futebol brasileiro, estava no Bragantino, ele era considerado reserva do Sacha. Sacha que perdeu um gol assim na cara na partida diante do Bragantino contra o Atlético. Então o Thiago Borbas é um cara que eu acho que ele não deu valor, ou talvez algumas coisas pecaram. E eu acho que a coisa que também mais pesou nesse jogo do Atlético foi a falta de entrosamento. Mas é um fator, eu considero até um pouco perdoável, né? Tendo em vista que o foco estava na Copa do Brasil. E mesmo não sendo aquele resultado maravilhoso que se esperava do Atlético diante de um Internacional, cara, continuou a manter na fase invicta. É o Atlético que vai tomando forma, vai passando por maus percalços e vai se levantando, vai sendo um time que vai criando casca. Eu acho que isso é o mais importante, porque o Galo é um dos poucos times que está em 3 competições ainda. E considerando o que está mostrando, tem capacidade de continuar nas 3. Então, a única coisa que eu realmente detestei, não vou falar nem que eu não gostei, foi o Thiago Borbas. Eu já esperava pouco dele, ele conseguiu entregar menos do que eu esperava. Bom, vamos conferir então o que disse o técnico Eduardo Domingues, que começa falando, né, Colombo, da estreia do Fred. Foi bonito de ver. A pessoa estava alegre, né, Colombo? Tô feliz, exatamente. Não é pra menos, né, Dimar? Imagina voltar, né, depois de tanto tempo na Europa e defender o time de coração. Abre aspas para o Domingues a respeito do Fred. A qualidade que ele tem, eu não posso dizer nada. Vocês conhecem muito bem, melhor do que eu. E a liderança, claro. Ele chegou para ganhar. E toda essa energia que ele tem, não só dele, mas ao redor dele. Temos que pegar essa energia, trabalhá-la e fortalecê-la e unir todas essas partes para fazer um time melhor, disse Eduardo Domingues sobre o Fred, Dimara. Achei super verdadeiro o que ele falou, porque foi isso que a gente sentiu na transmissão, né, Colombo? Que ele entrou pra mudar, ele chamava os caras, ele vinha, ele tava lá na frente, eu até falei entre eles, dá a camisa 9 pra ele, resolver o problema. Isso, né? Porque assim, né, ele mudou por completo, e acho que é esse astral a que o Eduardo se referiu, né? E até uma liderança, que é uma coisa que a gente cobra muito dos jogadores do Atlético. E não à toa deu a abraçadeira de capitão para ele, né? Isso. Então isso é algo muito exemplificativo, assim, que demonstra, né, a confiança que o Barba tem. E como ele disse, né, Dimara, dispensa muitos comentários, assim, vai ter que, claro, render com a camisa do Atlético. Ninguém vive só de idolatria, vai precisar mostrar, né, o seu futebol, mas são ótimos minutos ali de um cara que... o que é o cara diferente que a gente vê, né, Dimara? Que você tá, assim, cansada de saber disso. É o cara que pega na bola e tenta uma jogada que ninguém tenta no Atlético, não é naquele jogo, há muito tempo. Há muito tempo. O Fred tentou um passe que ele não conseguiu por centímetros, que o cara do Inter tirou. Ele ia rasgar por completo a linha de defesa do Internacional. Então, assim, é desmontar e acionar o Lodge na profundidade, ou o Pacini, salvo engano. Então, assim, é um cara que... Isso pra ele é o normal. Isso é o trivial do Fred, né? É o normal, é o que ele faz, assim, está habituado a fazer há muito tempo no grande centro que é a Europa. Então, eu acho que esse entusiasmo do Domingues que ele demonstrou nas palavras vem daí. Agora ele tem uma peça de Mara que, assim... é, no mínimo, diferente das demais que ele tem. Bom, e o treinador falou também, né, Colombo, o que não poderia deixar de ser sobre o clássico. São partidas que não importam como você chega, são diferentes. Se joga outra coisa, a cidade vai estar quente. E tá mesmo, tá um calor. Então temos que jogar a partida Então temos que jogar a partida de forma inteligente. Temos que estar convictos de que vamos fazer e buscar lá.
porque depois fechamos a chave com o nosso torcedor. Não importa como chega cada um. Eles foram eliminados da Libertadores, mas sabemos a fortaleza que eles têm. Um grande treinador, grandes jogadores e investimentos. Não temos que pensar por estarmos num momento interessante. É um clássico. Tudo pode acontecer. E uma jogada muda tudo. Temos que buscar essa jogada, disse Eduardo Domingues. Acho que extremamente verdadeiro, né, nas palavras. Eu não vi nessas palavras dele nada que não seja, né, Duda? Verdadeiro, né? Ele falou, ok, a gente está num bom momento, mas eles foram eliminados da Libertadores, mas eles sabem perfeitamente, fácil da gente reconhecer que o Cruzeiro tem um grande time, que tem investimentos, então nós precisamos achar uma jogada que seja jogada para que a história possa ser diferente para o lado do Atlético. E tem sido essa a tônica de praticamente todas as partidas do Galo, né? Já sabemos como ele vai jogar. A gente já consegue imaginar como que o Barba vai fazer com que o Atlético proponha o jogo, mas é um time do Atlético, se você pega os últimos placares, são placares muito magrinhos, né? Com exceção de um 3-0 aqui, outro ali, mas são placares enxutos, são placares curtos. E para isso pro Barba tá muito bom. Pro torcedor, chega a conversar com alguns, eles não ficam muito felizes não, porque eles gostam daquele Atlético que marca muitos gols, aquele Atlético que não precisa sofrer tanto, mas é o famoso, né? Se não sofrer também não é Atlético. E aí o Barba, quando ele fala isso, ele reconhece também a limitação da equipe e reconhece que o outro time também erra. O outro time também vive um momento de pressão que eles também precisam passar. Isso pode entrar dentro de campo. Então, realmente é o que o Barba falou. Uma bola pode matar o jogo e o clássico tende a ser isso também. O Wilson Rafael tá dizendo o feio e letal. É como ele define o time do Atlético. É bem isso. Barba Ball vai fazer mais uma vítima amanhã. 2-0 pro Atlético com Fred e Cassierra de titulares. Acho que é isso mesmo. Eu só trocaria, aí a opinião, eu não acho o Atlético feio. Eu não acho que o Atlético joga feio. É a opinião dele, tá, sim, gente? claro, eu só trocaria porque é o feio e como é que ele falou? Feio e letal. Letal, um abraço pro Wilson Rafael, ele tá sempre participando conosco. Eu trocaria, viu, o feio aí por um pragmático. Pode ser. Feio, aí burocrático. é pessoal, é gosto de cada um, burocrático talvez, e eficiente sem dúvida.